Sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre insegurança que acaba afetando os nossos filhos. Como assim, Thaís? O que tem a ver o meu medo de dirigir, um canal com medo de dirigir, ter a ver com afetar os meus filhos? Já vou explicar para vocês. A criança, ela não tem filtro emocional. Sim, não existe um filtro nela. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente naquele ambiente, né? Com papai, mamãe, os familiares, ela tá absorvendo tudo aquilo ali. Ou seja, não tem filtro, não existe filtro. Ela não sabe diferenciar aquilo que é bom ou ruim, aquilo que é certo e errado. Na realidade, não é que ela não sabe. A nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é o certo, o errado, bom ou ruim. Quem diz isso pra gente que é bom ou ruim, certo ou errado? É a sociedade, é a religião, é a cultura, né? Tudo aquilo que é ético, que não é ético. Enfim, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe o que é bom ou ruim. Então, a criança, ela absorve tudo aquilo que ela vê, ouve, sente por repetidas vezes e por um forte impacto emocional. Então, vou dar um exemplo para você. Por repetidas vezes, ela vê a mamãe lá inibida, né, insegura, tímida, que não se expõe, que não toma atitude. O que essa criança está acontecendo com ela? Ela está absorvendo tudo. Aquilo ali que ela tá vendo da mamãe. Ou vamos supor que teve um impacto emocional. Aquele dia a mamãe foi dirigir o carro, o papai cobrou dela, né, que ela tem que dirigir porque ele já tá cansado de ter que fazer tantas coisas, trabalhar o dia todo e ter que chegar em casa e ainda ter que ir pro mercado e cobrando, né, como acontece muitos maridos cobrando das mulheres que não dirigem. E aí aquele dia ela assim, não, eu vou tomar atitude, eu vou lá, eu vou dirigir esse carro. E ela pega esse carro e aí ela dá aquela coisa ruim nela. Ela começa a se tremer, ela começa a suar, ela começa a chorar. Ela sente um pânico quando vai pegar o carro. O que aquela criança tá fazendo? Tá absorvendo toda aquela experiência da mamãe. A nossa mente, como eu falei, não sabe o que é certo, errado, bom ou ruim. Só absorve. A criança aprende aquela insegurança. Até teve uma das minhas mentoradas, né, que fez o curso comigo, que ela tinha muito medo de dirigir e ela nunca entendeu o porquê que ela tinha medo de dirigir. Ela foi da turma passada. Eu vou falar o nome dela aqui, que eu acredito que ela já contou essa história já no Instagram, então não tá tudo bem revelar o nome dela. O nome dela era Daphne. E ela tinha muito medo de dirigir, ela não entendia o porquê ela tinha medo de dirigir, porque quando ela era criança, ela tinha um sonho de dirigir o carro. E ela cresceu, tirou a carteira de motorista e nunca dirigiu o carro sozinha. Ela já era habilitada há 10 anos. 10 anos e ela nunca tinha dirigido o carro sozinha. Ou seja, ela dirigiu o carro somente na autoescola, talvez lá com a mãe, com o esposo lá atrás, lá no início, e depois nunca mais pegou o carro. Quando ela pensava em dirigir o carro, aquela coisa ruim toda acontecia e não tinha explicação do porquê. Então ela veio fazer o curso, né? A gente faz esse curso de forma online, ela veio e fez o curso com a gente e tal. E ela entendeu que na casa dela, a mãe dela sempre dirigiu e o pai não dirigia. O pai era totalmente dependente da mãe, ou seja, ele sempre trabalhou próximo de casa, então ele sempre foi trabalhar a pé ou de bicicleta e estava tudo certo na cabeça dela. E ela entendeu que criança, ela absorveu aquilo ali do pai, ou seja, a representação maior sobre dirigir não foi da mãe, né? Porque não é o que nos acontece, mas é a forma que a criança interpreta o que acontece. Então a mãe dela é sempre uma mulher muito para frente, de atitude, né? Que era ela que assumia a direção da casa, que fazia, né? Enfim, tudo que relacionava ao carro era a mãe e o pai não. Então ela interpretou aquela situação do pai ali, né?
e repetiu a situação do pai, ou seja, lógico, a gente foi tratado muitas outras questões emocional também, que estava ligada a todo esse medo, mas uma das questões maiores foi isso, assim. E até ela fala numa live lá no Instagram sobre isso, que ela não tinha noção o quanto isso influenciou na vida dela, o pai dela não dirigir, né? Então a gente faz um processo terapêutico, trabalhando lá dentro da mente subconsciente, entendendo o porquê dos medos, né? E reeducando essa mente subconsciente. Então, olha só, essa vivência dela, né? Ela todos os dias vendo o pai lá, não achando, né? Tipo assim, o pai dela já era um homem mais velho, e tipo assim, nossa, meu pai sobreviveu não dirigir, né? Então, se ele tem uma vida normal, hoje ele não dirige. Era essa justificativa que ela trazia racional. Mas que dentro da mente existia sim uma ligação de uma repetição de padrão, ou seja, ela estava repetindo ali o padrão do pai inconscientemente, porque quando ela era criança, ela absorveu toda aquela insegurança do pai e trouxe para a vida dela como uma verdade. Né? Lembra que eu falei lá no início do vídeo, não existe certo ou errado, bom ou ruim. A criança absorve tudo, aquilo que vê, que ouve, que sente, e aquilo ali se torna uma verdade absoluta, porque ela não tem filtro emocional. Então a nossa insegurança, ela afeta sim a vida dos nossos filhos de maneira muito profunda. Então se você é uma mulher que tá aí insegura, né, começa a observar os teus filhos. Começa a trazer essa consciência para eles e você vai ver que você está transferindo toda a sua insegurança para eles de forma inconsciente. Lógico, não se culpa, né? Porque você não sabia disso até então. Mas é possível sim você reverter essa situação, né? E mostrar algo diferente para os seus filhos, que realmente é possível se posicionar na vida e superar os nossos medos, tá? Se você tá aqui, né, gosta de assistir os vídeos aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Vem lá pro meu Instagram, Ela Dirige, que lá eu vou te acompanhar diariamente. A gente tem story todos os dias e muito mais conteúdos para te ajudar a vencer essa insegurança muito mais rápido. E até o próximo vídeo. Beijão!